Poucos minutos, grandes reflexões. Uma análise da vida, da história e da sociedade através de uma ótica bíblica e dos preceitos fundamentais de Cristo Jesus, com o pastor Adélio Júnior, pastor da Igreja Congregacional de Centro Sé, Bahia. Eu estou aqui no sertão nordestino e do meu lado, atrás de mim, nós temos cactos. Isso é uma área que aqui a gente chama de croinha em Centro Sé, e quando eu era criança a gente via muito aqui, que iríamos tomar banho no rio, mas tem algumas coisas típicas da Caatinga nesse lugar. Eu escolhi esse lugar para falar que o ministério floresce entre os espinhos. Romanos capítulo 15 e o verso 19, lá está escrito: desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo está escrevendo aos romanos e dizendo para eles que do trabalho que tem feito. No verso 24, ele fala sobre uma visita que ele quer ter em Roma e diz: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Eu vou escolher o 29 para ficar com você. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Plenitude da bênção de Cristo. O ministério floresce entre os espinhos. É sobre isso que eu quero compartilhar com você. Em julho, agora de 2020, eu fiz 15 anos de ordenação ministerial. Pensei que esse ano seria um ano dos mais difíceis por causa da pandemia, por causa de todas essas situações, igreja fechada. E eu não pude comemorar meus 15 anos de ministério, como eu sempre faço, com um culto na igreja. E Deus me concedeu alguns presentes. No dia em que eu fiz 15 anos, eu recebi algumas mensagens e eu escolhi uma delas para compartilhar com você, e vai aparecer apenas a foto da moça que me enviou. Ela é esposa do meu amigo Edinho, a Kátia, e isso falou muito comigo porque Deus ministrava no meu coração naquele dia, baseado numa palavra de Jeremias: eu é quem sei que pensamento tem a respeito de vós. Ela não sabia e Deus a usou para falar comigo. Olá, pastor, a paz do Senhor. Hoje damos graças a Deus pela sua vida, por todos esses anos de ministério pastoral. Me lembro muito bem quando fiquei sabendo que seria o pastor da igreja congregacional, e acredite, meu coração se alegrou, porque no mais íntimo do meu ser, sabia que iria visitar mais vezes a igreja. E Deus, usando o Senhor, fez a sua palavra tocar o meu coração. E hoje eu posso dividir claramente a minha vida, antes e depois de a igreja, antes e depois de conhecer a Cristo. Lembrando de tudo isso, pastor, fiquei imaginando o que é ser pastor. E me veio a resposta: pastor é alguém escolhido por Deus para pregar a sua palavra, pessoa que tem um chamado. E continuei imaginando alguém que aconselha, alguém que chora junto, que sorri junto, que disciplina, que ora junto, que luta para que vidas, famílias sejam transformadas e continuem firmes na casa do Senhor. Fiquei imaginando também, pastor, como você está se sentindo hoje? Como está o seu coração? Penso que ser pastor não é tarefa fácil. Tem que estar disposto a ouvir, mas tem sempre alguém que lhe ouve. Tem que compreender, mas sempre é compreendido. É alguém que chora junto, mas sempre quando chora tem alguém junto.
E pensando, pastor, qual seria os seus pensamentos hoje? Quero lhe dizer que jamais esqueça que o Senhor conhece e sabe que pensamentos tem a vosso respeito. Está lá em Jeremias, o Senhor me disse isso um dia, que o Senhor é que sabe que pensamentos tem a vosso respeito. Quero lhe agradecer, pastor, por ser um pastor alegre, um pastor dinâmico, um pastor conselheiro, um pastor amigo, um pastor firme em suas decisões, um homem escolhido por Deus. Em segundo lugar, eu tive também o prazer de participar do início de um trabalho lá no Piauí, que foi uma extensão do Seminário Teológico do Nordeste, Seminário Congregacional, e eu assisti aquela turma começando, e aquela primeira turma, 8 pessoas têm formação agora ministerial em teologia. E de onde eu estou, até chegar naquele lugar, eu tinha que viajar 1000 quilômetros para dar aula. E em pleno período de pandemia, em plena situação do coronavírus, eles resolveram formarem. E eu tive a experiência, a grata experiência de ir lá e compartilhar com eles. Então algumas fotos estão passando aí para você, com uma turma joia entre o Piauí e o Maranhão. E o trabalho de Deus tem florescido ali. E eu vi mais uma etapa, eu posso dizer assim, do meu trabalho também, porque aqueles que moram no Piauí trabalharam muito mais do que eu, mas eu tive o privilégio de participar daquilo como professor e também como um dos idealizadores daquele projeto. E por último, eu quero dizer para você que nesse período de pandemia, como Deus me deu presentes. Um deles foi que a nossa fanpage foi contactada por uma moça que não vê. Ela está em São Paulo e é evangélica já há muito tempo e procurava uma igreja, agora que ela está em São Paulo, para congregar. E ela encontrou a nossa igreja aqui no Nordeste e pedia orientações. E nós pudemos indicar uma igreja no Nordeste. Ela chama Priscila Martins e é casada com Caleb, ele também é cego, eles são cegos. E Deus tem abençoado a vida deles naquela igreja ali. Eu vou terminar esse vídeo com ela cantando, para que você tenha a dimensão de que a gente não sabe exatamente o que pode acontecer e que mesmo diante dos espinhos, Deus nos faz florescer, porque o ministério vem de Deus. Mesmo diante das nossas fraquezas, Deus nos faz triunfar, porque o ministério vem de Deus. Mesmo diante dos empecilhos, a gente consegue ultrapassá-los, porque aquele que chamou é poderoso para fazer infinitamente mais. O ministério floresce entre os espinhos. Se você tem ministério, se você acha que as coisas são muito mais difíceis do que elas são, e de fato elas não são tão fáceis assim, mas nós temos um Deus que vence barreiras, que faz com que aquele momento que parece ser o mais difícil, a gente experimente coisas maravilhosas. Deus te abençoe. E haja o que houver pra do foco me tirar, jamais conseguirão. Respiro adoração, o meu DNA é de adorador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Oh, 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 oh.
Inscreva-se no canal, deixe seu like e marque o sininho para ser avisado de nova postagem. Deus te abençoe.